A ação do colonizador com a cultura do colonizado foi sempre uma cultura que visava o silenciamento do outro, não é? E impor meus padrões culturais sobre os padrões culturais do colonizado. Dessa forma, muita coisa da cultura local o português não enxergou, pelo seu desinteresse em aprender a cultura do outro. Então a palavra da língua portuguesa às vezes não consegue traduzir com exatidão elementos da cultura do outro. Então eu preciso de uma nova palavra. Essa nova palavra eu posso tomar de empréstimo das línguas étnicas, ou eu posso fazer com que a língua portuguesa ganhe novos significados, não é? Ou se crie uma palavra nova na língua portuguesa, né? Então, só para deixar claro para vocês, pessoal, a quantidade de cores que tem o arco-íris vai variar de acordo com o povo que olha para lá. Então, você identifica 7 cores ou 6 cores, né? Então, há faixas, as zonas da cor que tem um nome numa língua e não recebe o nome na outra. Tudo é azul. Já o outro vai identificar ali uma cor chamada índigo, né? Um tipo de azul que ele distingue do outro azul. Estou dando só apenas aqui uma vaga reflexão para a gente observar que, na verdade, as palavras elas dão nome às coisas que o falante enxerga. Se o falante não enxerga, ele não cria uma palavra nova para a realidade, para o elemento da realidade que ele capta ou deveria captar. Então essa é a ação do Mia Couto. Ao inventar uma palavra, ele muitas vezes quer dizer, olha, eu não quero dizer nem isso e nem aquilo. Eu quero dizer uma coisa que está no meio das duas coisas, né? Então, quando eu crio o Abençonhado, que é um dos livros de contos dele, né, Histórias Abençonhadas, eu estou falando de algo que está entre a bênção e o sonho, né? Então, daí é que vem a necessidade de criar palavras novas. Às vezes, gente, é só uma maneira dele forçar o leitor a desautomatizar a língua. Nós vamos utilizando a língua tão mecanicamente que elas já passam a perder o sentido. Então nós usamos as palavras, gente, com significados engessados, não é? É aquela água em condição de poço de que fala o João Cabral de Melo Neto. É uma água estagnada, que ela não corre mais como um rio, porque a represaram, colocando uma parede e outra, né? Obrigando a água a ficar só naquele espaço ali. Então, muitas vezes ele cria palavras novas para desautomatizar, né? Então, por exemplo, nós usamos sempre a palavra sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. E aí ele vem com a palavra infranatural. Até bem pouco tempo não se usava a palavra sudestino. Só se usava nordestino, né? E os que nasciam no sudeste se consideravam sul, tudo era um sul. O pessoal de cima era do norte. Então, mais recentemente eu já tenho escutado com mais frequência a palavra sudestino. Ok? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Não se reprima. Alguém quer dar alguma contribuição? Se não ficou claro, dê um toque aí. Professor? Pois não. Não, eu tinha colocado aqui nos comentários que é interessante saber que o Mia Couto ele era um leitor de Guimarães Rosa, né? Ah, eu Então, preciso explicar isso. Muito é bom bem bonito você também. ter falado isso. Olha, eu ouvi da boca dele, né, da boca de Mia Couto. Na verdade, quem era um fiel seguidor do nosso Guimarães Rosa era o Luandino Vieira.
Mia Couto sabia do Guimarães Rosa através do Luandino. Primeira vez que ele leu um livro do Mia Couto, do Guimarães Rosa, ele pediu ao amigo que vinha ao Brasil: olha, compre um livro daquele escritor que o Luandino fala tanto. Então, na verdade, a cópia, né, o espelho é o Luandino Vieira, que por sua vez aqui segue o Guimarães Rosa. Então tem esse triângulo. Então ele passou a inventar a partir do Luandino Vieira e não do Mia Couto. Outra coisa importante a dizer é que a criação de palavras, gente, não é invenção moderna, né? Então você já tem autores, você indo para o passado, já autores que inventavam palavras. Por exemplo, no Macunaíma, o Mário de Andrade cria palavras novas, né? Palavras que não existem. Nós temos no plano universal, nós temos, por exemplo, o James Joyce, né? Ele cria num livro chamado Ulisses uma palavra contrasmagnificando a exubitancialidade. Não procurem esse sentido porque essa palavra não existe. Ele pegou vários prefixos e sufixos de línguas. Ele falava em 10 línguas e lia em outras 10. Como também o Guimarães Rosa. Então ele saiu juntando palavras e cria uma palavra universal, contrasmagnificando a exubitancialidade. Ok? Então, agora, cada autor pode ter propósitos diferentes ao criar palavras novas, né? Bom, o autor do O Senhor dos Anéis criou uma língua própria, né? A língua lá dos elfos, né? Outras línguas lá, ele cria línguas inteiras, né? Ok? Então, sobre a trilogia das Areias do Tempo, pessoal, ela fala sobre esse cidadão à direita, da parte de cima. Esse cidadão, ele foi o imperador de metade de Moçambique. Era um estado chamado Estado de Gaza. Não confundam lá com a Palestina não, tá? Então, ele acabou sendo derrotado por esse general aí, ó. E ele é desterrado, exilado, levado para os Açores, onde veio a morrer em 1906. Então os 3 livros, pessoal, tratam desse período, né, em que o nome dele é Ngungunyane, né, que os portugueses chamavam de Gungunyane. Então o império dele é o pano de fundo desses 3 livros. O primeiro, Mulheres de Cinza. O terceiro, A Espada e a Zagaia. A espada representando o poderio bélico do colonizador, a zagaia, essa espécie de lança aí do colonizado, e o Bebedor de Horizontes, ok? Então é isso. Sobre as marcas da ficção eu não vou ler, eu quero falar um pouco mais. Então, a primeira coisa que chama a atenção quando você se aproxima de Mia Couto é essa história dele inventar palavras novas, né? O chamado neologismo. Esses processos, inclusive, pessoal, são os mais diversos. Havia uma coleção, eu não sei se era da Melhoramento, da Civilização Brasileira, eu acho. Não é dessa geração, ela já deixou de existir. Chamava-se Fortuna Crítica. Vários autores recebiam um livro só falando sobre ele. Uma primeira parte eram discussões gerais sobre a obra do autor, e a segunda parte eram obras específicas. Então tem um dedicado ao Mia Couto, ao Guimarães Rosa. E um dos autores analisa apenas os processos de criação de palavras novas em Guimarães Rosa. Prefixação, aglutinação, derivação imprópria. Ele vai analisando cada um. E todos aqueles, pessoal, se aplicam também a Mia Couto. São os mesmos processos, né?
Então você transforma, por exemplo, o substantivo em verbo. Você coloca, pessoal, um prefixo, né, numa palavra e cria ela, tem um sentido totalmente diferente. Por exemplo, aqui no Brasil existia um ministro do Trabalho do governo Collor. Tá só batendo na madeira aqui. Que esse cidadão, pessoal, ele tinha pouca formação escolar, mas aí ele queria se colocar por falar difícil. Então ele, uma vez falando, não sei se era sobre o 13º, algum dos direitos dos trabalhadores, ele disse: não, isso aí é imexível. Na época, como Collor era odiado, as pessoas aproveitaram para indiretamente criticá-lo através do ministro do trabalho dele, porque até então a palavra não existia, pessoal, imexível não existia. Nós chamamos de inamovível, não é? Uma coisa que não se move, não é? Então imexível, aí até que veio em socorro dele o Oás, né, que na época criou aquele famoso dicionário, e na época era presidente da Academia de Letras. Ele mostrou que a palavra era perfeitamente possível, perfeitamente viável. Então, como ele criou, ele pegou a palavra que existia, mexível, e colocou um prefixo que significa a negação do que a palavra dizia, né? Então você tem aceitável e você tem inaceitável, por exemplo, né? Então, muitas vezes o pessoal do sertão, ele cria palavra desse jeito. Foi esse o processo que levou Guimarães Rosa a criar a palavra como, por exemplo, desvoar. Em vez de dizer que o animal pousou, posar é para foto, né? Fazer uma pose. Em vez de dizer que, ao invés de dizer que o pássaro pousou, ele dizia que o pássaro desvoou. Então, em vez de dizer que morreu, ele dizia desviveu. Então, esse processo é um processo de criação de palavras novas por prefixação. Você coloca um prefixo. Então, ele usa várias palavras, gente, para criar, vários processos para criar palavras novas, né? Então, por exemplo, aqui ele diz que além do processo de criar palavras novas, eu estou dizendo ele, pessoal, porque isso aqui são afirmações do Pires Laranjeira. Então, por exemplo, além de criação de palavras novas, ele também mexe na sintaxe. Deve ser foi um relâmpago. Agora esse boi pertencia daqui. Uma silhueta deu aparecimento, né? E por aí vai. Essas perturbações na sintaxe, muito comuns em Luandino Vieira, né? E ele também faz isso em alguns textos. Outra questão é a questão do realismo, pessoal. Nós vamos ver a próxima característica que às vezes nega essa, parece negar. Então ele lança mão do maravilhoso para mostrar passagens crudelíssimas, né? Passagens muito doídas até. Ele, por exemplo, tem em Terra Sonâmbula, né? Em Terra Sonâmbula, não sei se está aqui. Deixa eu ver. Tá, não. Tá. Não, é a Varanda do Frangipane. Então, Terra Sonâmbula, pessoal, ele cria um personagem que está sozinho. A tribo dele inteira morreu e os que não morreram fugiram. Ele está só. Esse cidadão, inclusive, se mata colocando o dedo nos ouvidos para virar uma planta e dali dar muitos frutos de gente. Para que então, às vezes, ele lança mão do maravilhoso para falar de situações muito terríveis. Isso é a história do realismo, né? Então aí nós vemos a terceira que parece negar essa característica anterior. É o recurso do fantástico.
E aí merece de novo reforçar algo que eu já venho dizendo várias vezes, da inaplicabilidade, do quão inadequado o projetar sobre a literatura africana, pessoal, conceitos ocidentais, como é o conceito de realismo maravilhoso, né? O realismo fantástico. Todos esses termos têm sido trocados pela expressão realismo animista ou maravilhoso animista. Animista tem a ver com as religiões africanas. Então isso tem a ver com o fato de que a relação do sobrenatural do africano, a relação do africano com o sobrenatural é totalmente diversa da nossa. Nós temos uma relação muito cartesiana, em que as coisas todas cabem nas suas gavetinhas. Então nós temos o natural numa gaveta, o sobrenatural numa outra, né? E lá, pessoal, não existe isso. Você tem as coisas muito embaralhadas. Então a introdução do sobrenatural sobre o natural não causa a mesma perturbação que causa nas nossas mentes ocidentais. O leitor africano já está mais habituado a essa intervenção do sobrenatural no natural. Ontem eu dando aula, eu acabei esbarrando também nisso, e eu trouxe como recurso, para tornar mais claro isso que eu estou falando, um filme chamado O Besouro, que o Besouro não, só Besouro, que foi um capoeirista que existiu verdadeiramente, um capoeirista brasileiro. Então, numa certa parte do filme, ele luta, pessoal, capoeira contra Exu. Então, um humano lutando contra uma divindade. Então, isso é muito próprio desse universo animista, né? Então, para nós causa impacto porque são mundos diferentes, né? Então, no pensamento grego, por exemplo, pessoal, essas coisas se misturavam muito, né? Então, você explicava as coisas naturais facilmente pela presença de um Deus e tudo aí. Não à toa criou-se a palavra pânico, que era o sentimento que as pessoas tinham de terror quando estavam próximo do Deus Pan, mesmo que ele estivesse invisível. Então esse sentimento você batizou com o nome de pânico, em relativo derivado do nome do Deus Pan. Então, gente, em toda a obra do Miyakoto, vocês vão ver essa presença do mágico, do sobrenatural, não é? Daquilo que desafia uma explicação lógica. Então, isso aparece, por exemplo, de ponta a ponta, num livro que eu já mostrei para vocês, Histórias Abençonhadas. A primeira história, por exemplo, é de um velho que levava sempre o neto para ir ver os panos. Eles iam num barquinho e ir para ver os panos. O menino nunca via, mas o avô conversava. Às vezes descia da canoa para ir conversar com eles. Até que um dia o menino enxergou os panos, né? Eram seres fantasmais, né, espirituais, e viu quando o avô foi até ele e não voltou mais. Então termina o conto com o menino já velho levando o neto para ir ver os panos. Então essas coisas vão aparecer constantemente, né? Ok? No último voo do Flamingo, pessoal, porque eu tô com vários livros aqui dele aqui ao meu lado. No último voo do Flamingo, eu jurava que era um dos que estavam aqui. Tudo bem. Então no último voo do Flamingo tem uma moça. Eu vou falar um pouco sobre o resumo do livro daqui a pouco. Mas tem uma moça lá chamada de Temporina. Olha o nome, não é de graça. Ela é, pessoal, ela é uma jovem que tem o rosto de velha, né? O corpo dela é de velha, muito embora ela seja uma jovem. Então
ela ficou daquele jeito por não ter dormido com um homem na época que deveria ter dormido. Isso vai acontecer constantemente. Humor. Então, uma coisa que ressalta em Mia Couto é o humor. Ele é uma pessoa muito engraçada, gente. Ele disse na palestra que eu assisti que a primeira vez que ele veio para o Brasil, deixou a mulher chorando. Foi logo no comecinho da carreira dele como escritor. Então, as notícias que chegavam do Brasil era de tiroteios, né, daquelas invasões lá da polícia, coisa que não acontece mais hoje, né? A polícia invadindo lá as favelas, atirando em todo mundo, assaltos, aqueles arrastões, né, nas praias, de forma que também a droga, não é? E aí ele veio e deixou a mulher chorando. Recebido no aeroporto com um nome, um rapaz lá segurando uma placa com o nome dele. E ele foi, e aí se dirigiam para o carro por um corredor escuro. Quando o rapaz se voltou para ele e perguntou: o senhor quer bala? Ele disse que só não caiu porque já estava encostado na parede. Que lá em Moçambique bala não tinha, ou pelo menos não tinha, né, o significado de bombom, não é, de confeito. Confeito é o nome que se dá em Mossoró a nosso bombom. Então, ele é assim, ele vai contando as histórias e aqui e acolá ele introduz alguma coisa muito humorada. E isso se projeta, pessoal, para o texto dele. Então, se o humor é uma marca da obra dele, muitas vezes aparece através, por exemplo, dos nomes, né? Os nomes dos personagens são muito engraçados. Situações também muito hilárias. Sidney Poitier na barbearia de Felipe Berubero. O nome do cara é Felipe, em vez de Felipe. Felipe Berubero. A situação já é engraçada também, né? Sidney Poitier foi um grande ator negro, não é? Um autor americano, norte-americano. E ele está visitando a barbearia, né? Tem uma história que o cara, um beberrão, acaba entrando dentro da garrafa e vai morar lá dentro da garrafa. Rosa Caramela. Tem uma história de um cara muito machão, né? Que se separa da mulher e aí começam a ouvir no quarto dele, pessoal, sapatos de mulher indo para um lado e para o outro. Ele diz: olha, ele está com a namorada nova. E até que um dia alguém brecha lá e ele está lá com as roupas e com os sapatos da mulher, né? Essas situações assim, até insólitas, né, aparecem muito nos textos dele. Então, pessoal, primeiro a varanda do frangipane. O frangipane, pessoal, é uma planta semelhante ao nosso jasmim, né? O jasmim, aquela flor branca, não é? Grande, branca e amarela no meio, assim. A planta cresce muito. Então, o frangipane é aquela planta lá, nosso jasmim, né? Ou uma variedade do jasmim. Então, a história toda, pessoal, se dá quando um fantasma lá, um fantasma se nega a ser enterrado. E esse fantasma depois vai entrar no corpo de um policial. Morre o diretor de um asilo. E é um local inóspito. E para lá só se vai de helicóptero. Então o cidadão vai lá investigar a morte desse cidadão. E ao contrário do que poderia parecer, o problema dele não é não ter suspeitos. Ele tem exatamente o contrário, a abundância de suspeitos. Todos os velhos daquele lá se declaram culpados de ter matado o cidadão. Então vai entrar dentro dele, pessoal, esse espírito. E esse espírito vai conduzi-lo à investigação. Mais do que a explicação do crime, ele vai se deparar com toda
aquele mundo, né, mágico daquele local. Aliás, é uma marca também de vários textos dele. O cidadão que desconhece a riqueza cultural de uma determinada localidade vai até ela com um propósito, mas acaba descobrindo um outro. Ele mergulha naquele universo. É um processo mais de autodescoberta do que descoberta de algo que está fora dele. Esse é o caso desse detetive, desse policial. Em vez de investigar o crime, ele acaba se descobrindo, não é? A narrativa, marcada pelas palavras inventadas e reinventadas pelo autor, leva-nos a sentir os cheiros da terra, num ambiente onde o fantástico se torna real e credível. Então, muitas vezes, pessoal, a gente se decepciona com o resumo dos livros, porque a graça do livro não está propriamente no enredo em si, no desfecho, né? No desaguar do rio, está no caminho, né? Essa é a beleza, porque são prosas poéticas. Esse segundo livro, pessoal, um filme baseado nele. Eu assisti ao filme, mas eu não consegui encontrar. Ao contrário do Terra Sonâmbula, que eu tenho filme. Já tentei levar para os meus alunos, mas foi um fiasco. É o Português de Portugal. Então os alunos pedem a legenda e eu não tenho uma cópia com legenda, né? Então o cara fala desse jeito, tá comendo palavras assim, ninguém consegue entender, muita velocidade, e assim ninguém entende absolutamente nada. A não ser, como no meu caso, que li o livro antes do filme. Então, O Último Voo do Flamingo conta